Pai, o Deus criador dos céus, da terra, deste imenso universo, Pai, grandioso em poder. Então venha falar conosco, operar em nossas vidas, derramar do Teu poder, da Tua glória. Olha para cada pessoa, Pai, que enfrenta lutas e lutas que muitas vezes elas superam, Pai, as nossas limitações, os nossos momentos de vaidade, de dificuldade, de entendimento. Então venha derramar, meu Deus, sobre cada um de nós o Seu poder e a Tua força, Pai, de maneira que possamos viver e alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Diga: Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti a minha vida e tudo o que eu sou, para que eu possa alcançar o que o Senhor tem preparado para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos. Podemos sentar? Que calor, né, irmãos? Amém? Tá fácil não. Você não pode reclamar, né? Vamos dar glória a Deus pelo calor. Eu queria que você pegasse a apostila, está contigo já, não está? Hoje é a lição de número 8, mais do que vencedores. Amém? Está em sua mão? Coloca a mão assim sobre ela. Vamos pedir a bênção de Deus. Diga: Pai, meu coração está aberto, meu entendimento também. Ajuda-me para que eu possa alcançar a minha vitória, em nome de Jesus. Ensina-me para que eu aprenda e cresça para a glória de Deus. Amém? Pulamos a introdução. Vamos direto aqui embaixo no R.R. Soares, tá bom? Eu inicio lendo a partir daí. Diz assim, ó: após termos aceitado o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, devemos tê-lo também como nosso padrão. O Senhor Jesus é o exemplo que temos que seguir. Ele era vencedor em todos os sentidos. Nunca jamais perdeu uma só causa. Em todas as batalhas, ele simplesmente mostrava que era o Senhor. Tudo que realizava aqui na terra era por nós. Ele veio nos dar o exemplo. Era como se ele dissesse: vejam bem, é assim que vocês têm que proceder e agir. Façam o que eu faço e terão o sucesso que eu tenho. Vejamos agora como o Senhor se comportou diante dos mais diversos ataques malignos. Aqui ele diz que Jesus, ele sempre teve uma vida vitoriosa. Tudo que Jesus fez tendo êxito. Como Davi, por exemplo, Davi não teve nenhuma derrota. Jesus, por onde ele passou, sempre foi vitorioso em tudo. E Jesus, o próprio missionário, ele descreve aqui que Jesus, ele foi tentado em tudo, e muitas vezes em confrontos diretos com o inferno. E aí ele diz logo depois, né, as ameaças e perseguições. Diz assim, ó: depois de ter mandado matar a João Batista, Herodes decide estender as mãos sobre Jesus. Alguns fariseus vêm trazer ao mestre a notícia das intenções desse caudilho. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele lhes respondeu: ide dizer àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Está lá em Lucas 13, do 31 ao 32. Aqui ele está dizendo sobre as ameaças e perseguições. Todo mundo aqui talvez já passou algum momento ali por situações onde você foi pressionado, você foi colocado contra a parede. Se não foi talvez por alguém, por uma pessoa usada pelo inimigo, talvez você esteve diante de uma situação complicada na saúde. Teve gente que já esteve diante de uma conta que não podia pagar. Tem gente que já esteve diante talvez de um perigo, de um medo.
de uma ameaça, talvez até de alguém realmente. E Jesus, ele mostra através das atitudes dele que essa tem que ser a nossa postura. Quando os fariseus falaram para Jesus: olha, sai daqui porque Herodes vai te matar. Então, para salvar a sua vida, é melhor você procurar um lugar seguro. Jesus chega e fala para ele: vai lá e diz para aquela raposa que eu efetuo curas, expulso demônios, hoje, amanhã e no terceiro dia eu sou consumado. Ou seja, Jesus nunca se dobrou diante de nenhuma das ameaças. Jesus sempre confrontou, enfrentou e esteve ali diante de qualquer situação que se levantou contra ele. Essa também deve ser a nossa postura. Alguma coisa se levantou contra a sua vida? Nunca se curve. Permaneça firme e forte na presença de Deus. E aí a parte de baixo desse versículo diz assim, ó: esta é a atitude que ele espera que todos aqueles que são dele tenham diante de quaisquer ameaças. Em relação às perseguições que nos sucedem, ele ensinou: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está em Mateus 5, do 11 até o 12. Ou seja, se eu passar por alguma luta e ficar firme, ele diz que o galardão meu vai ser grande. Amém? Então nunca fique chateado quando as lutas vierem, as perseguições, quando às vezes forem injustos com você, quando te caluniarem, quando fizerem fofoca, falarem mentira. Se você realmente está limpo diante de Deus, se alegra com aquilo ali. Amém? Se perseguiram Jesus, estão te perseguindo. Tem até um ditado, né? Ninguém joga pedra em árvore seca, não é verdade? Se estão atirando uma pedra na árvore, é porque tem algum fruto ali que precisa ser derrubado, não é verdade? Se alguém está se levantando contra a sua vida, alguma coisa boa tem na sua vida. Talvez alguma coisa ali está incomodando. Então você deve se alegrar. Fora o galardão de Deus que ele está dizendo aqui, que isso viria para a sua vida. Amém? Continuando. Tentações e demônios. Como que eu lido com isso? Ninguém será tentado pelo diabo na mesma extensão como foi o Senhor Jesus. Para tentar o Filho de Deus, o diabo usou todos os modos e meios. E certamente... Pulei? Ah, é? É a pressa minha. Então vamos voltar lá em cima de novo. Qual parte que eu estava aqui? Pulei inteiro? Então vou voltar lá de novo. Desculpem, tá bom, irmãos? Vamos voltar lá. Diante de todos os tipos de doenças e enfermidades, o Senhor Jesus se colocava como quê? Ele sabia que o Pai lhe havia confiado poder e autoridade sobre todas as obras do diabo. E uma a uma, o Senhor ia desfazendo. E aí diz o versículo: ao pôr do sol, todos que tinham enfermidades ou vários enfermos e doenças, lhes traziam. E impondo ele as mãos sobre cada um deles, os curava. Está em Lucas 4:40. Para que fôssemos vencedores sobre as doenças e enfermidades, ele sofreu, Jesus sofreu em seu próprio corpo, levando todas elas, para que jamais tivéssemos que sofrê-las. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Isaías 53, 4 e 5. Ele está dizendo então aqui que todas as enfermidades, Jesus foi desfazendo ali, não é, a natureza delas. Se Jesus curou todos os oprimidos e doentes,
É sinal que atrás de todas essas doenças tinha uma vida satânica. Amém? Aí eu poderia trazer a lembrança até para vocês, quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro. Amém? Ou na casa de Pedro, e vê ali a sogra enferma. E aí diz a Bíblia que ela estava ardendo em febre, e Jesus simplesmente, ele se inclina para essa mulher, e ele fala para ela algo, ele manda aquela febre sair do corpo dela. Se não tivesse uma vida, Jesus não diria isso, e esse mal não sairia. Se Jesus simplesmente ordenou para sair, atrás de toda e qualquer doença, tem uma vidinha ali satânica que nós precisamos também combater. Jesus, cada um que era trazido diante dele, a Bíblia está dizendo aqui que ele lidava da mesma maneira, expulsando e ordenando que elas batessem em retirada. Qual que é a base para tudo isso, pastor? Aqui inclusive está escrito que ele levou as nossas doenças e enfermidades. No passado, Jesus tinha autonomia para fazer isso. Hoje, essa mesma autoridade está sobre nós, porque Jesus já morreu por nós no Calvário. Amém? Agora eu vou lá embaixo, na tentações e demônios. Ninguém será tentado pelo diabo na mesma extensão, como foi o Senhor Jesus. Para tentar o Filho de Deus, o diabo usou todos os meios e certamente não teve êxito. Porque o diabo não conseguiu derrotar o nosso Salvador? Porque ele se firmava na palavra de Deus e com ela ele fazia o quê? Resistir ao diabo. Lembra da anterior? Jesus estava lá no deserto, o diabo veio tentá-lo. O que Jesus usou como arma? A própria palavra de Deus. O diabo falou, ó, se você realmente é o Cristo, então você deve lançar daqui para baixo. O que Jesus fez? Falou, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando o diabo falou para ele o adorar, que ele daria tudo, Jesus de novo, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Essa é a importância de você conhecer a Bíblia, para que quando Satanás de alguma forma investir algo contra a tua vida, você possa fazer o que Jesus fez. Dentro da própria palavra de Deus, você trazer a lembrança. Tem muita gente que ele deixa uma Bíblia aberta dentro de casa. Eu visitei alguém que a pessoa falou para mim assim, ó, pastor, minha Bíblia nunca ficou fechada dentro de casa. Sempre está aberto no Salmo 91. Eu olhei e falei, mas e daí? A minha nunca ficou aberta, eu sempre fecho depois de usar. Pastor, a Bíblia aberta ou fechada muda alguma coisa? Não, o que vai mudar é eu ler a Bíblia. Fechada aqui é um livro qualquer, como qualquer livro. E aberto, pastor, estando lá parado, não muda nada, é um livro qualquer. Quando eu conheço, eu leio, aí sim, isso começa a mudar, porque o que eu vou extrair daqui vai me ajudar. Amém? Então Jesus, ele sempre venceu o inferno por causa do conhecimento da palavra. Então ele sempre usou a palavra de Deus. Quando você usa a palavra de Deus, você também vence e resiste o diabo. O limite para o inimigo poder tocar na gente é a palavra de Deus. Se a palavra proíbe, eu estou nela, ele não pode ultrapassar. Amém? Continuando. O Senhor deixou o inimigo tentá-lo e o venceu para nos dar o exemplo de que nós também podemos triunfar sobre toda a força do inferno e principalmente para nos socorrer em todas as tentações. Isso aqui é muito importante, igreja. Até coloca para mim, por favor, no monitor, rapidinho. Ele diz assim, ó, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A Bíblia está dizendo para nós que naquilo que aconteceu com Jesus, Jesus foi tentado em tudo. Então Jesus pôde nos socorrer, amém? Só que isso serve para você também. Pega, por exemplo, uma mulher que ela era estéril e ela recebeu a graça de Deus de poder gerar um filho. Essa pessoa, se ela vai até uma pessoa e ela faz o que Jesus fez aqui em relação a doenças e enfermidades, e ela abençoar ali o ventre daquela mulher, orar por ela, chamar a bênção de Deus,
naquilo que ela foi consolada, ela pode consolar outras pessoas. Uma pessoa que ela tem prosperidade na vida dela, ela tem autonomia espiritual para ela abençoar pessoas, porque ela foi abençoada naquilo. Amém? Quem não tem como dar o que não tem. Mas quem recebeu, do jeito que você recebeu gratuitamente, você também pode abençoar outras pessoas. O grande erro é que as pessoas não fazem muito isso. Elas veem alguém sofrendo, às vezes ela até impede a pessoa de entender e de ser abençoado. Não. Por que eu não vou fazer como fez Jesus? Naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Ou seja, aquilo que você foi abençoado, também você pode abençoar outros. Amém, igreja? Então comece a abençoar pessoas que vocês sabem que passam pelas mesmas lutas. Está em Hebreus 2,18. Para frente aí, virando a folha. Lá em cima, agora eu acerto onde que é. Além das tentações que Jesus sofreu, após jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, o Senhor sofreu outras tentações tão fortes e profundas, como estas que o diabo lhe infringiu após o jejum. Ele venceu todas elas. Exemplo lá em Hebreus 4,15. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Isso aqui está dizendo que tudo que você pode enfrentar hoje de lutas, pastor, eu fui tentado numa área tal, Jesus também foi, amém? Então você pode vencer porque Jesus também venceu, amém, igreja? Pastor, mas eu passei por uma luta, então você pode vencer essa luta, porque Jesus, como em nós, ele foi tentado em quê? Em tudo, sem o quê? Sem pecado algum. Então você pode se garantir em cima dessa capacidade de Jesus. Amém, igreja? Então esse exemplo dele eu posso trazer para a minha vida. Em Lucas 4:33 até o 35, temos um relato de um enfrentamento direto do inferno contra o Senhor. E mais uma vez, ele provou ser quem? O vitorioso, né? Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." E Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te, sai dele." E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Aí ele diz aqui embaixo, a Bíblia diz que era um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, o qual exclamou em voz alta, dizendo: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno?" Ele falou no plural, apesar de ser um homem único, né, com o espírito de um demônio imundo, ele certamente representava todo o inferno. Era o porta-voz das legiões malignas. E logo tentou confundir Jesus, afirmando que este era o seu lugar de agir. Quando que ele fez isso? Quando ele falou ali, ó: "Vieste, o que temos nós contigo, vieste no quê? Destruir", ou seja, Jesus estaria vindo até ele, ou seja, ele estivesse no lugar dele. Aí diz aqui, ó: "E que, portanto, estava fazendo o que era um direito seu", que não era. Jesus não lhe deu resposta. A seguir, mais uma vez, ele tentou confundir o Senhor Jesus, dizendo que ainda não havia chegado o tempo da sua destruição. E novamente o Senhor não entra em diálogo com ele. Então ele dá a sua última cartada como Deus, a última cartada tentando fazer Jesus tropeçar e lhe revelar que sabia ser ele o Santo de Deus.
pois como Deus, o Senhor não podia agir livremente aqui na terra. Tentava o diabo fazer Jesus recordar, no princípio Deus dera esta terra para Adão, e este a entregou a ele. O diabo lá no Éden, quando pecou, ou seja, o diabo tentou de alguma forma trazer na cabeça de Jesus que ele era o santo de Deus. E aí talvez Jesus, nesse momento, ele pensaria, bem, se eu sou Deus, eu não posso agir na terra. Por quê, pastor? Porque nessa terra só deve existir pessoas que encarnaram. Amém, igreja? Jesus, uma vez, ele inclusive cita assim: qualquer que não entra pela porta é ladrão e salteador. Qual que é a entrada desse mundo? Qual que é a porta desse mundo? A porta desse mundo é o nascimento através de uma mulher. Amém? Qualquer pessoa que vai entrar nesse mundo, ele vai ter que entrar nascendo de uma mulher. Estou falando de ser humano, tá bom? Tem os bichos aí, não estou incluindo isso não, estou me referindo a pessoas. Se uma pessoa ela não entra através do nascimento de uma mulher, então ele está sendo ladrão e salteador. O que ele está fazendo? Ele está passando por cima, amém? Ele está pulando uma regra. Logo, se Deus fizesse isso, Deus estaria também igual ao diabo, amém? Trapaceando. Como que Deus, sendo Deus, Deus vai entrar nesse mundo, não é? Se passar por um homem e estaria ali fazendo as obras de Deus aqui. Então não pode. Por isso que Deus usa pessoas para evangelizar pessoas, abençoar pessoas. Amém? Então é isso que Deus faz. Pastor, mas quando Jesus ele opera na vida de alguém, ele sempre vai operar através de outro homem, não é assim? Ou então daquela bênção que você determinou na palavra, na tua autonomia, e Deus vai cumprir aquilo através de você. Amém? Mas você não vai ver Deus passeando por aí, na rua, nos lugares, isso não acontece. Amém? Então, quando o diabo fala isso, ele estava tentando dizer que Jesus não tinha encarnado. Por isso que o diabo não admite que Jesus veio em forma de homem. Amém? Se ele não veio com corpo de homem, como é que ele pode ter morrido e ressuscitado? Logo, tudo seria mentira. Então, por isso que o diabo tenta trazer essa confusão. Amém? Mas Jesus nasceu como homem, morreu como homem, ressuscitou no corpo de um homem. Quando o incrédulo lá, o Tomé, pediu para colocar a mão, ele tocou a mão assim, os cravos estavam ali, não era um espírito, era o próprio Jesus encarnado, amém? E aí depois ele sobe. Então o diabo, igreja, ele tenta todas as formas te enganar, te iludir, tenta fazer você pensar que você não pode, que você não consegue, então ele tem essas artimanhas. E Jesus sendo tentado nisso, a Bíblia diz que em nada Jesus acabou cedendo para ele. É o exemplo que ele deixou também para nós. Amém? Continuando aqui então. O diabo queria tentar a Cristo para que o Senhor aceitasse que não havia ocorrido a encarnação. Pois sem ter se encarnado, Jesus não poderia operar livremente aqui nesse mundo. Aí então o Senhor nos ensina o que fazer com o inimigo, dizendo que aquele demônio porta-voz do inferno, que se calasse e saísse do homem. O que ele fez? Saindo dele, sem lhe fazer mal, depois de o ter lançado por terra. Foi exatamente o que o diabo acabou fazendo, não foi? Pegou, abandonou o corpo e saiu, porque o diabo ele é salteador, ele passa por cima, então ele não pode operar na vida de qualquer um. Mais do que vencedores, não pulei nada não, né? Não, então tá lá. A palavra de Deus nos garante que em todas as coisas somos mais do que, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou, está em Romanos 8:37. Porém, para que isto ocorra, é importante que o cristão saiba qual é a sua posição diante de Deus, do diabo e também diante de todas as coisas, bem como quais são os seus direitos e privilégios. Para que você seja vencedor,
Não adianta você ser leigo, não entender nada. Vamos pegar até um exemplo hoje, no culto da tarde. Tinha umas 5, 6 pessoas ali. Primeira vez na vida que ela chega e pega o curso. Ela pegou, abriu ali, não estava entendendo nada que estava acontecendo. Não é? Acho que já estava estranhando um culto com a apostila na mão, a lição, não é? E aí você perguntava algumas coisas para ver se ele estava entendendo, né? Que é um hábito meu, eu gosto de ver se a pessoa está realmente acompanhando. Você via que não. Se essa pessoa tiver uma dificuldade, tiver que realmente enfrentar Satanás, ou expulsar um demônio, orar por alguém, ela não vai saber o que fazer, porque ela está bem distante da realidade ali de como funciona a palavra de Deus. Amém, igreja? Mas uma pessoa que ela é assídua na palavra, que ela está sempre procurando aprender, entender, por mais que você esteja aqui lendo agora, algumas coisas ao você ler, você já está entendendo, já está assimilando, é verdade ou não é? Se você estiver diante de alguma coisa, você já vai confrontar aquele mal. Ou seja, se eu não tiver isso, provavelmente eu vou ser envergonhado, eu não vou vencer. Então, se uma pessoa não conhece os direitos, não sabe o que ela pode fazer, ela nunca vai ousar confrontar o inferno. Ela vai aceitar tudo. Veio a doença? Para a glória de Deus. Veio o mal? Glória a Deus. Ela dá glória a Deus por tudo, por qualquer maldição. Uma pessoa que conhece a Deus não dá glória a Deus por tudo. Dá por tudo que vem de Deus. Pelo que vem do diabo, ela confronta, ela expulsa da vida dela. Amém? Voltando aqui onde parei. Após o Senhor Deus ter criado os céus e a terra, e do pó da terra ter feito o homem, o Senhor o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Está em Gênesis 1, 28. Aí diz o missionário, ó, vemos por esta afirmação da palavra, que o homem era originalmente mais do que vencedor sobre todas as circunstâncias, ou seja, o Adão tinha autonomia para fazer tudo o que ele sentisse vontade. Quem que deu os nomes lá para os animais? Foi tudo o Adão. Deus mandou ele dominar sobre tudo. Com o pecado, ele perdeu esse privilégio. E aí, ele, em vez de dominar, ele passou a ser dominado por Satanás. Ou seja, Satanás agia nesse mundo livremente, até que Jesus veio. Aí diz assim, ó, foi assim que Deus o fez. Porém ele errou, traindo o Senhor, pecando por consequência, e foi lançado fora da onde? Da presença de Deus. Agora Satanás tinha o quê? O direito de estar aqui e ser o quê? O Deus deste mundo. Assim o diabo ficou reinando. Passou um tempo reinando no mundo, até que o último Adão, que é Jesus, aparecesse e o destronasse. Graças a Deus que isso já ocorreu, quando Jesus morreu no Calvário. Aí diz lá em 1 Coríntios 15, 22 e 45, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em quem? Em Cristo Jesus. Amém? Então, voltando aqui na apostila, o Adão foi o primeiro, foi em alma vivente, e o último Adão em espírito o quê? Vivificante, está lá no 45. Amém? Continuando na apostila, então desde que a palavra de Deus declara, tudo já foi feito. Não temos mais que nos submeter ao diabo, nem aceitar os seus sofrimentos. Além disto, somos considerados pelo Pai como o quê? Idôneos para participar de suas bênçãos. Pastor, o que Jesus fez aqui? Vamos imaginar uma cena. Imagina um passarinho preso numa gaiola, não é verdade? Com um dono daquele passarinho muito perverso e mau. De repente, aquele dono começa a castigar aquele passarinho, arranca a pena dele, não é? Vai lá, belisca o passarinho, cutuca ele o tempo todo.
Isso é mais ou menos o que o diabo tem feito com a humanidade, amém? Oprimido, judiado. Aí aparece um outro, e esse outro vai e questiona, não é? Por que você está fazendo isso, né? Você não pode fazer isso. E o menino fala, esse passarinho é meu, faço o que eu quero com ele. O que Jesus faz então? Né? O menino, né, vai lá e compra essa gaiola com esse passarinho. Esse passarinho representa a minha vida e a sua vida. Como que ele comprou? Com o próprio sangue. O diabo quis então a vida de Jesus. Jesus deu a vida lá no Calvário. Amém? Porém, Jesus fez o quê? Ressuscitou. Jesus pega aquela gaiolinha, não é? Imagina a tua vida naquela gaiolinha. Jesus vai lá e abre essa gaiolinha e fala, ó, agora você está livre. Você não precisa mais ser oprimido. E aí aquele passarinho sai de dentro daquela gaiolinha e está livre. Só que hoje em dia acontece uma coisa meio complicada. A gaiolinha foi aberta, as pessoas ganharam a liberdade. Só que o diabo ele não parou de fazer a maldade. Ele continua com outra arapuca ali na frente. Amém? Esperando para aprisionar de novo. Quem? Aquele que ganhou a liberdade. E aí o interessante é que o mesmo povo que Jesus libertou, de vez em quando eles continuam sendo atraídos para essa gaiolinha de Satanás. Quando eu falo essa gaiolinha, bebida, cigarro, drogas, prostituição, doenças também, enfermidades, todo tipo de opressão. Só que, claro, como Jesus me comprou, eu não preciso mais ficar preso naquela gaiolinha. Amém? Só que Satanás não vai me soltar de lá se eu não souber os meus direitos. Por isso é tão importante que você entenda que você não precisa mais estar preso. Alguns até parece que gostam, não é verdade? Quando Deus liberta, volta de novo para o mundo, é impressionante como que isso acontece. Outro dia um falou para mim, pastor, você já experimentou droga? Ele falou com um brilho no rosto assim, parecia que era uma coisa, a melhor coisa do mundo. Eu falei, não, nunca experimentei o que ele usava, não. Mas você via que o olho dele estava brilhando de alegria com aquilo ali. Ou seja, Jesus dá condições para ele ser livre, mas muitas vezes ele prefere o mal. Você pega, por exemplo, um homem que bebe. Você vê às vezes na rua, eu vejo alguns aqui que dormem na porta da igreja. Cidadão às vezes dorme naquele chão. Já passei aqui na rua, já vi o mesmo que dorme aqui. Ele ali, deitado no sol quente, eu não sei nem como é que aguenta ficar naquele asfalto quente, não é? Mas jogado ali. Alguns chutam, briga com alguns que acaba apanhando. Às vezes é humilhado, sem dignidade, vive naquela vida dias e dias alcoolizados. Às vezes o cabelo sem cortar, não é? Tudo sujo. Você acha que Deus quer aquilo para eles? Não. Você acha que ele deve gostar dessa vida? Não é, não gosta. Não é possível que ele prefira aquilo ali. Aquilo ali é uma cilada do diabo. O que ele precisa de fazer? Ele precisa tomar uma decisão. Como que ele vai tomar uma decisão? Buscando a Deus e propondo no coração dele que ele não vai mais viver nessa prisão. É isso que Deus está dizendo aqui para nós. Quando você toma qualquer decisão na tua vida, se você fizer em nome de Jesus, sobre a palavra de Deus, você vai ser mais do que vencedor. Qual que é melhor? Ele está dentro da casa dele, cuidando da família, não é? Arrumadinho, cuidando ali da família, dos filhos, não é bem melhor? Com dignidade. Só que às vezes o diabo coloca sobre a mente da pessoa que ela não pode. Mas às vezes não é em relação à bebida. Às vezes é em relação a um caminho errado. E as pessoas têm certeza que elas não querem. Muitos têm aquele lado de acompanhar a maioria. Amizade errada, aquele amigo que você acha que é bom para a tua vida, mas está sempre te atrapalhando. Sempre colocando confusão dentro da tua casa, entre a tua família. Mas você acaba tolerando. O que eu tinha que fazer? Me libertar. Amém, igreja? Continuando, aí ele diz assim, ó, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do quê? Da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está lá em Colossenses 1, do 12 ao 13.
Se Jesus fez isso comigo, eu não preciso mais viver no reino de Satanás. Eu posso estar naquela liberdade que Cristo me deu. Amém? Como eu citei aqui da gaiolinha ali aberta. Ser mais do que vencedor é glorificar a Deus. Eu pulei uma parte aí, não pulei? Pulei, né? Então vou voltar lá para ler. O Senhor espera que aceitemos esta nossa posição e que passemos a agir como mais que, ou seja, sair daquela gaiola tomando uma posição, tá bom? O diabo sabe que essa é a nossa real posição e ele sabe também que ele tem que obedecer a todos que descobrem esta verdade. Eu tinha explicado nas minhas palavras, mas aqui então é isso. Ser mais que vencedor é glorificar a Deus. A Bíblia diz, porque foste comprados por um bom, devo glorificar, pois a Deus aonde? No vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Então, pastor, a vida é minha ou não? Aqui está dizendo que você foi o quê? Comprado. Você pertencia a quem? Ao diabo, ia ao inferno, você estava condenado, e queira ou não, aceitando Jesus ou não, a tua vida ela tem um dono, ela é de Deus. Então quando alguém fala assim, eu sou ateu, não creio em nada, mas você continua pertencendo a Deus. No dia do julgamento final, você queira ou não queira, você vai estar diante de Deus, porque você pertence a Ele. E lá nesse dia ele vai separar, amém? Quem Ele quer levar para cima e quem vai descer. Mas nós pertencemos a quem? Todo mundo pertence a Deus, amém? Logo ele está dizendo para nós ali, glorificai pois a Deus aonde? No vosso corpo e no vosso. Por que ele está dizendo no vosso corpo? Como é que você vai glorificar a Deus se você viver doente? Isso aí traz glória para Deus? Não. Então, não é que eu não possa enfrentar doenças, vou enfrentar. Você vai passar por coisas aqui que às vezes a própria vida coloca. Não é por causa de pecado, de maldição não, mas ela coloca. Mas pastor, se ela colocar, eu tenho que carregar? Não, porque Jesus levou as minhas doenças, amém, igreja? Se ele levou as minhas, de quem é aquela que surgiu? Brotou de onde aquilo? De Satanás, amém? Então o que Deus espera da minha atitude, da minha parte? Uma atitude de não aceitar no meu corpo mais a doença. Então o que eu tenho que fazer? Satanás, pega essa dor, essa enfermidade, esquizofrenia que muitos estão tendo agora, aquela síndrome de Down, o que tem de criança nascendo com autismo, já deveria até a mãe, quando começa ali a gestação, já começar a repreender esses demônios que estão vindo muito da alimentação, já deveria, mas às vezes nós somos passivos, né? Ficamos esperando, aí o médico diz uma coisa, olha, isso aí é genético. Eu tenho uma raiva quando alguém fala para mim que é genético, não é? Porque se a minha mãe teve alguma coisa, eu tenho que ter. Se a minha mãe aceitou, o problema é dela, eu não vou aceitar. Amém? Se o meu pai teve, ele não tinha conhecimento, o problema é dele. Eu não vou carregar porque ele tinha. Ué, pastor, mas é genético. Se fosse então regra, todo mundo teria, sim ou não? Mas por que quando não tem? Quando não tem, ele não herdou. Então eu não sou obrigado a herdar nada que não presta. Eu tenho que herdar o que presta. Amém, igreja? Então você tem que começar já a quebrar essa maldição. Quando alguém falar para você, não, isso aí é genético, não aceita não. Já fala, está amarrado esse demônio aí. Deus falou que a maldição de um não passaria para outro. Se ele falou a respeito de o lado espiritual, isso funciona também no lado físico. Amém, igreja? Então ele está dizendo, glorificai, pois a Deus aonde? No vosso corpo e também no vosso, vivendo fora do pecado. Teu corpo curado, você prosperando, e o teu espírito também transformado e puro para Deus, os quais pertencem a Deus. Amém? Deixa eu ver onde eu parei aqui.
no parágrafo seguinte, então. Devemos exigir que a doença saia do nosso, deixando livre, pois como podemos ser considerados como mais que vencedores do corpo, se o mesmo está sendo consumido pela moléstia, que a Bíblia garante não ser nossa. A nossa Jesus já levou. Também devemos exigir que todo pecado saia de nosso espírito, senão nos será impossível ter esta classificação de mais que vencedores. Você só vai ser vencedor se você enfrentar essas doenças e vencê-las, que Deus te deu condições. Amém? Continuando. Nossa redenção, ela é real. Somos território o quê? Liberto. A escravidão sobre nossa vida terminou. O poder do diabo já findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais que. Então hoje você pertence a Deus. Deus te colocou um selo de vencedor em você, e por onde você passar, esse selo te garante vitória, desde que você use essa autoridade de Deus. Amém? Você imagina uma carreta andando. Um homem não consegue segurar uma carreta, consegue parar uma carreta? Mas você já viu que um guarda, um policial rodoviário, ele simplesmente, não é, aponta com a mão, o que essa carreta faz? Ela encosta, não é desse jeito? Ah, pastor, mas ali ele tem a autoridade do Estado. Realmente, o Estado revestiu um homem, amém? Para que ele tivesse autonomia para ordenar que uma carreta parasse. E aquela carreta para. Se aquela carreta decidisse e não tivesse essa autonomia sobre ele, ela passaria por uma casa, a construção, vai embora. Amém? A força que ela teria. Mas aquela autoridade sobre aquele policial garante a ele esse poder. Pastor, não estou falando de autoridade só do Estado, coisa materialista, não. Deus está te dando autonomia no mundo espiritual, ou seja, você só não vai conseguir o que quer se você não usar essa autonomia. Ou seja, a mesma autoridade que Jesus usou lá, ele falou para você hoje, em meu nome, fará o quê? Expulsarão demônios, não é? Imporá as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, cabe a você decidir se você vai parar o câncer ou não, se você vai parar a miséria ou não. Você que tem que decidir isso aí. Pastor, eu não me importo de estar doente. Então, fica à vontade. Pastor, eu não aceito mais carregar doença. Então, não aceite mais. Amém? Ontem eu estava em Bandeirantes, o irmão veio contando um testemunho. Peguei até carona com ele. E ele falou quando ele começou na igreja, lá para 99, 2000, ele disse que ele não tinha um carro para ir para a igreja. Ele morava num lugar que tinha ali muito barro, terra. E ele falou que aquele dia que chovia, ele tinha que colocar as sacolinhas plásticas no pé e colocava ali para caminhar até a igreja. E diz que muitas vezes ele caminhou ali debaixo daquela água, chorando até para Deus, falando, Deus, que humilhação, situação complicada, difícil. Entrava na igreja, o pastor falando, olha, você tem que determinar, chamar existência, mandar o mal sair. E ele disse que algumas vezes ele chegou lá fora, como não tinha ninguém olhando, colocava a mão sobre um carro e falava, em nome de Jesus, vou ter um desse. Determinava. Pastor, chamava existência ali, parece que não fazia efeito. Ele disse que quando chegou 2007, ele conseguiu entrar numa loja e comprar um carro zero. Pastor, o que mudou na vida dele? É o mesmo homem. As portas se abriram para ele. Quando que abriu? Quando ele começou a não admitir mais aquela situação. Irmão, o que vai acontecer na tua vida, você tem que determinar. Se você começar, diante da palavra, dizer, Deus, eu não aceito mais isso, tua história vai mudar. Vai passar um mês, 2, daqui a pouquinho, alguma coisa ali acontece, a tua vida se encaixa naquilo. Não vai cair do céu, não. Pastor, vai cair um saco de dinheiro, não. Mas Deus te guia por caminhos aonde você chega e alcança o que você quer. Agora, se eu me prostrar diante do mal, daqui a pouquinho a minha vida está cada vez pior. A decisão tem que vir de você. Amém? Eu achei bonito o testemunho dele. Ele falou, pastor, a partir dali depois eu comprei outro.
e foi melhorando. Assim a tua vida tem que melhorar também. Amém? Continuando. Eu nem lembro onde eu parei aqui. A nossa posição foi isso? Temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos o quê? A diferença. A nossa atitude é que determina o que realmente somos. O testemunho que eu contei, ele fez isso, não fez? Deu certo. Dizer da boca para fora que em todas essas coisas somos mais que vencedores e não agir de acordo com a palavra de Deus, nada adianta. Ao contrário, seremos chamados de quê? E o povo chama, viu, igreja? Quando você não está bem, a pessoa fala assim, mas não é crente? Ele diz que determina? Ele não repreende o mal, o nome de Jesus? Então as pessoas esperam que você vença. Ah, mas ele está desempregado, ele não é crente? Então você tem que ser uma pessoa que combate e vence. Continuando, tome agora mesmo a palavra do Senhor ao pé da letra e declare ser mais que vencedor em todas as coisas. Use os seus direitos, você já foi considerado pelo Pai como idôneo. Idôneo é alguém que não tenha nada mais que o contradiga, viu? Tudo depende de você. Não deixa mais o diabo lhe enganar. Agora é a sua hora. Seja para a glória de Deus mais que vencedor. Assuma a sua posição no mundo espiritual. Amém? Então, concluída aqui a 8ª lição. Quem tem o pedido aqui já da arca? Está pronto de vocês? Não? Entrega lá para quem não tem, por favor. Aí nós já vamos orar. Se você ainda não preencheu, nós oramos. Depois, antes de sair, você preenche e coloca aqui na arca. Já leva 2, tá bom? Já leva um para a semana que vem também. Combinado? Semana que vem você já vai ter o seu pronto. Quem mais? Pastor também. O que eu vou escrever nesse papel aí? Quem você quer a salvação? Pastor, quero ver minha casa liberta. Coloca ali no ato de fé. A arca foi feita para salvar a família de Noé e um casal de animal de cada espécie ali, dos que vivia sobre a terra. Quem que é o Noé da sua casa? Você. Quem que ora por eles? Você. Então é você que vai salvar a tua família. E é você que tem que buscar por eles. Tá bom? Todos receberam? Quem já tem prontinho aí? Está pronto de alguns? Sai do seu lugar, coloca aqui dentro da arca, aqui rapidinho. Pode vir aqui e colocar aqui dentro. Não vou mandar os obreiros recolherem por causa disso, mas é um ato de fé. Você vem, coloque determinando ali, dizendo, Deus, eu quero a minha família salva. Eu quero minha casa liberta. Olha lá, já vai lá também. Noé? Vai ser Noé o nome do filho? Não? Vai ser Noé o nome do filho? Noé. Ah, tá. Aí, Cláudio, Noé é bonito, né? Não. Vocês passam escolhendo nome, né? Depois chega no final, muda tudo, né? Olha o meu que me arrumaram aí. Terrível, né? Aí a gente se vinga nos filhos depois, né? Não gosta do nosso, já fala, vou colocar um pior no outro. É assim. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Igreja, é importante que você coloque em prática o que você aprendeu aqui hoje. Aquela gaiola está aberta. Cabe a você hoje. Eu vou viver uma vida mais do que vencedora. Amém? Feche os seus olhos, eleva seu pensamento até o Pai. E de olhos fechados, com o coração aberto, recebe agora a bênção do Senhor sobre a tua vida, a autoridade dele. Jesus, cada um está tomando agora uma atitude. Como o missionário indicou, Deus, ela está levando ao pé da letra. E ela está declarando que ela é mais do que vencedora. Então eu me revolto agora, Jesus, contra todo o inferno. E eu digo, Satanás, você que de alguma forma
se levantou contra essa família, contra a casa dessa mulher, desse homem. Jesus, tem pessoas, Pai, enfrentando batalhas terríveis. Tem gente, meu Deus, combatendo a contenda, a desavença, o ódio, a revolta. Tem pessoas lutando contra um vício, Pai. Aquela pessoa, meu Deus, que carrega um vício, ela diz: não, eu não sou viciada. Mas Jesus, ela não consegue mudar, ela não consegue tomar uma atitude, ela não consegue permanecer livre. Por isso eu me revolto agora contra todo o inferno e eu digo: Satanás, você vai pegar tudo que é seu, os teus males, as tuas maldições, e em nome de Jesus eu te ordeno, saia dessas vidas, pega tudo que é seu e vai embora, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus. Meu Deus, abençoe agora, Pai, cada pedido que foi colocado nessa arca. Jesus, traz a salvação, Pai, para cada uma delas. A que está no leito da enfermidade, aquela que está enferma, aquela que está desempregada. Meu Deus, olha para aquele que está desempregado. Talvez já passou tempo demais. Talvez, meu Deus, está se estendendo demais. Abra uma porta, Jesus. Meu Deus, aquele casal que vive em guerra, em briga, em contenda, desavença, liberta, Jesus. Dá uma chance, Pai, a eles. Meu Deus, toca sobre eles, trazendo paz, trazendo união, trazendo transformação. Meu Deus, eu abençoo a cada vida, Pai, que creu, que fez o pedido, que repreendeu o mal, que tomou uma atitude. Eu declaro que estão todos abençoados e libertos em nome de Jesus. E você diga: assim seja, para a glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus.